Essa é a Alice Cereja. Oi. Ela que manda na Enoteca, e esse é o Ramatiz, marido dela. Ele é o que não fala. Ele é o copiloto. Ele é mudo, ele não fala. Eu tô na Enoteca Saint-Vincent com a Alice Cereja e o Ramatiz. E nós vamos falar sobre vinhos naturais, enquanto eu estou tomando um café expresso com ela. Também orgânico. Tudo orgânico. Então vocês vão entender muita coisa hoje. Disse que vinho é saudável. Disse que quem toma vinho vive mais. Disse que o vinho tem os antioxidantes. Até que ponto isso pode ser colocado por uma indústria forte, com interesses econômicos, e até que ponto isso é realmente verdade? Qual a diferença do vinho que cura, do vinho que mata, ou do vinho que pode ser saudável, como nós ouvimos os comerciais falarem, do vinho que na verdade está morto, está desvitalizado, está lotado de resíduos de substâncias petroquímicas, agrotóxicos e outros que a gente nem imagina, sulfitos, e que podem nos fazer mal. Hoje em dia a gente só trabalha com vinhos orgânicos, naturais, biodinâmicos e afins. Mas o que levou vocês a perseguir esse objetivo? Essa foi uma opção justamente para fugir do que hoje é conhecido como vinho convencional, que é o vinho industrial. Da mesma maneira que a alimentação hoje em dia, a grande maioria das pessoas consome uma alimentação industrial, os vinhos também, embora muito pouca gente saiba disso. Olha que informação interessante, quer dizer, você tem aquele alimento industrializado, empacotado, pasteurizado, desvitalizado, e aí você também tem uma versão disso para o vinho. Exatamente. Perfeitamente. E que é 90% do que a maioria das pessoas consomem, é o que a gente encontra em supermercado, é o que você encontra na mídia, é o que você encontra nas revistas de vinho. Infelizmente, hoje, o mundo do vinho está centralizado na produção de vinho industrializado. Então, mesmo aqueles vinhos muito caros, de centenas de reais ou milhares até, podem bem sim. ser por causa de questões de marketing, de produção, ser tão caros, mas não ser naturais, vamos dizer assim. Não, a grande maioria não é natural. Aliás, é o mínimo de produção hoje em dia que a gente tem de vinhos realmente naturais. As pessoas ainda acham que o vinho é um produto artesanal, né? Que as pessoas colhem a uva, levam a uva para a bodega, fazem a vinificação. Cuida. Ah, olha que interessante. A impressão é mais ou menos que a gente pensa com aquelas embalagens daquele leite. Que vem a vaquinha. É exatamente isso que eu falo, principalmente para alguns clientes aqui. E muitas pessoas acham que a gente é louco, então querem crucificar a gente por causa exatamente do que a gente fala. Depende do vinho que você toma, então não é todo vinho que faz bem. Individualmente, porque na verdade a gente se conheceu já um pouco depois, eu e o Ramatiz. Mas individualmente a gente já era muito seduzido por essa ideia dos vinhos mais artesanais, de um vinho mais com mais autenticidade. Um vinho mais puro. Vinho mais puro. Só por gostarem de vinho. Exato. Você percebeu que o natural te estimulava mais em termos de gosto. Justamente. Invariavelmente, quando você... Na parte sensorial, quando você parte para um vinho mais natural, não estou falando estritamente natural, mas os vinhos mais artesanais, mais naturais, que preservam mais a natureza, que preservam mais o terroir, invariavelmente você vai ter uma autenticidade maior, uma sinceridade maior naquele vinho, tanto de aroma, tanto de sabor. E aí a gente entra num terreno bastante complexo, porque quando você faz o vinho, não é só você pegar a uva, amassar a uva e deixá-la fermentar. Você tem hoje em dia todo um processo que você pode modificar, desde a parreira até o engarrafamento, que inclusive se a gente for falar aqui, a gente vai demorar umas 4 horas. Mas só para citar exemplos básicos, como por exemplo, ao extremo de vinhos industrializados mal feitos, você pode colocar corante, você pode colocar aromatizantes. Você tem produtos químicos hoje em dia para fazer o que quiser com o vinho. Estabilizar, clarificar, deixar ele com mais corpo, alterar a interação de tanino e antociano. Todas as filtragens você pode fazer fisicamente ou quimicamente. Enfim, você tem uma série de coisas que você pode fazer essas alterações. Que
pode finalizar num resquício de produto químico que pode ser danoso à saúde, como por exemplo resíduo de pesticida no plantio, como pode não ter resíduo nenhum, mas aí onde que vai entrar o X da questão? Já é um vinho tão modificado, tão maquiado, tão industrializado, que ele perdeu toda a essência dele, todo o porquê de ser aquele vinho. Então, um vinho que a gente, né, que todo mundo fala que na verdade é uma expressão da natureza, é uma expressão do terroir, da mão do vinhateiro, uma expressão da uva, tudo isso na maior parte das vezes é mentira. É uma expressão do que aquela empresa está querendo para aquele tipo de público. Então, já isso é é indústria. Já é um vinho corrigido, já é um vinho direcionado para um público X. Tá. Então, sempre uma massa populacional que acha que sabe sobre vinho. Isso. E essa massa populacional não precisa ser aquela pessoa sem informação. Ela pode ter pego consultoria de um especialista em vinhos, certificado e tudo, mas que por sua vez recebeu instrução de uma indústria. Não é assim? Com nós médicos é assim também muito. A gente recebe a informação da indústria farmacêutica. Uma indústria e passa pra que frente. tem custo, que faz balanço no final do mês e que as contas, além de terem que bater, tem que dar lucro. Então, obviamente que assim, em vez de colocar mais 5 pessoas para tratar dos vinhedos de maneira orgânica, é muito mais barato e muito menos difícil você fazer a aplicação de produto químico. Isso é inegável. Isso. Então, Todos os produtos, seja orgânico, biodinâmico e natural, que são as 3 por cima, principais categorias de vinho considerado mais puro, começa com uma plantação orgânica. Uma plantação orgânica é uma plantação totalmente livre de produtos sintéticos. Quando a gente fala produto químico também, tudo é química, né? A gente é químico, né? Somos moléculas, enfim, somos interações. Mas produto sintetizado você não pode utilizar. Então você tem que ter plantação orgânica. A partir da produção orgânica, que aí você tem todo o desmembramento para como se fazer o vinho, da uva para o vinho. Depois da plantação, você tem todo o processo da uva alguém vai colher até essa a uva? garrafa. E o modo de colher essa uva vai fazer diferença? Totalmente. Aliás, é o que grande parte das vezes vai fazer uma diferença gritante. Por exemplo, os mais puristas acreditam que a melhor expressão de um vinho só pode acontecer se aquele vinho é fermentado por leveduras indígenas ou selvagens. Autóctones. Exato, que são as leveduras que presentes no local, no terroir. Faz muito sentido, porque a levedura que vai fermentar essa uva para transformar essa uva em vinho, ela colabora para dar gosto, sabor, buquê, aroma para esse vinho? 100%. É ela responsável por isso. Você mais do que ninguém deve saber. Por exemplo, aqui você tem colônias, trilhões de colônias andando por aqui. Convivendo Colônias de bactérias, Exato. leveduras, fungos, essas coisas. São exatamente essas milhares de leveduras que, por exemplo, isso aqui poderia ser um terroir. Se eu estou fazendo o meu vinho aqui, são esses milhares de leveduras que vão contribuir e vão fermentar o vinho. Não precisa então falar em vinho, fala no iogurte que você Também. faz em casa. Exato. Então, o iogurte da tua casa é diferente do iogurte da minha casa, porque ele vai ter a influência das colônias de bactérias, leveduras, fungos, etc. E esse mix é o que vamos chamar de terroir, como se fosse um terreno. Sim. Onde vai crescer essa fermentação. E é onde os bons iogurtes, por exemplo, se a minha família te dá um iogurte, você vai ver que o da minha família é diferente da tua família. É isso aí. Mesmo a gente tendo começado com a mesma isca de iogurte. Existem algumas leveduras que são mais fortes, que podem ser dominantes e que podem se encontrar em qualquer outro lugar. Então, no teu iogurte pode também ter uma nota... Lactobacilos, acidófilos, bulgáricos, exatamente. streptococcus termófilos, vão ser esses vão predominar, mas os outros vão influenciar. Tem uma variedade enorme também. Exato. De outros que são da localidade. E aí no vinho isso também se aplica. Também, igualzinho. por exemplo, a mais querida de todos, no vinho, é a Saccharomyces. A Saccharomyces, ela é a principal levedura que atua na formação do vinho, né? Então, na verdade, ela
come, né, todo o açúcar, transforma em álcool, transforma em gás carbônico. Esse gás carbônico vai para a atmosfera, por isso que você fica sem bolinhas no seu vinho. Se você quer bolinhas no seu vinho, você basta arranja um jeito de aprisionar esse gás carbônico. Na minha opinião, na opinião do Ramatize, de todo mundo que acredita um pouco mais nessa linha de vinho mais sincero, mais puro e mais autêntico, né? Então você junta saúde, sabor, história, tudo num conceito só, acredita, por exemplo, que não se deve modificar a ação das leveduras que já existem lá. Porque o que se faz na indústria? Você não elimina porque é difícil de eliminar, mas você faz uma seleção dessas leveduras a partir de alguns processos, principalmente com sulfitagem, e inocula outras leveduras selecionadas mais fortes para poderem atuar. Então, basicamente, você mata as leveduras que existem com a adição de sulfitos, que dão dor de cabeça, podem dar isso. Então, eles meio que inibem as leveduras naturais. Exato. Por que eles inibem? Para uniformizar o gosto do vinho de acordo com o que eles querem? Exatamente. Uniformizar o gosto e, principalmente, controlar a produção. Porque, pensando bem, na hora que eu compro uma marca de vinho industrializado, eu espero que o vinho industrializado que eu comprei esse ano tenha exatamente o mesmo gosto que o vinho que eu comprar no ano que vem. Sim. Se o vinho do ano que vem tiver um gosto diferente, você vai achar estranho. Eu vou rejeitar esse produto por falta de informação. Ao passo que, se eu gosto do que é artesanal, se eu faço coisas fermentadas na minha casa, ou qualquer coisa na minha casa, a gente sabe que uma coisa nunca vai ser igual a outra. Uma leva nunca é igual a outra, uma safra nunca é igual a outra. E então aí eu pergunto, começa a perder o sentido falar em safra quando você fala em vinho industrializado? Totalmente. Eu acredito que sim. Totalmente. Eu acredito que sim. O que deveria ser normal é a safra ser muito evidente em questão de caráter e de personalidade do vinho. Hoje abriu-se mão para manter um produto homogeneizado. Então seria a mesma coisa você ano que vem ser exatamente o mesmo Alexandre de agora nessa conversa. Exato. O que nós sabemos que será impossível. Infelizmente eles fazem isso com uísque também. Eles adicionam corante caramelo, perfeito, que dizem que é ótimo, não tem problema nenhum, para ficar exatamente a mesma cor. Entendeu? Não, isso é uma piração do ser humano tão grande de tentar exercer controle sobre alguma coisa que a indústria de alimento conseguiu. Né? Então, assim, você tem uma falsa impressão de que você tem controle de algo consumindo alguma coisa que é padrão. E, obviamente, que do lado industrial, você não pode correr risco. Então, por exemplo, as leveduras indígenas, naturais, autóctones, selvagens, em primeiro lugar, você tem que ter um vinhedo muito saudável para que elas estejam saudáveis. Da mesma maneira, um fermento de pão. Se você para de dar alimento para o teu pão, ele morre. As leveduras do ambiente é a mesma coisa. Você começa a meter um monte de veneno no vinhedo, uma hora elas vão ficar capengas. O que acontece com uma fauna já debilitada? A fermentação vai ficar debilitada. Então, assim, é todo um ecossistema que tem que estar mantido. E aí eles vão colocar leveduras. Essas leveduras podem ser geneticamente modificadas? Hoje em dia podem. Impressionante. Existem sim algumas que já têm a genética modificada para serem mais... Eles vão chamar de beneficiadas. Eles vão ter todo um palavreado aí. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre gosto de falar isso, porque assim, embora, por exemplo, a gente não consuma mais, não só vinho, mas nenhum produto industrializado, em casa principalmente, e aqui no restaurante, as pessoas não acreditam nisso, acho que é puro marketing, mas enfim. No vinho, obviamente que a gente tem que dar o braço a torcer, que se não houvesse a indústria do vinho, da mesma forma da indústria da alimentação, a gente não estaria hoje tendo essa conversa. É óbvio que foi muito importante, é claro que o homem tentou, em algum momento, melhorar os padrões, melhorar a questão da sanidade. A grande merda é que o homem, tudo nisso... Exagerou. Então, assim, o que era para ser um processo de melhoria acabou virando um caos.
Então, hoje em dia, você tem vinhos que o pessoal até brinca nas regiões vinícolas. Até de uva se faz vinho. Porque virou uma coisa assim, totalmente sem medida. Virou uma receita, é uma receita. Você vai para a escola de enologia hoje aprender a fazer vinho com receita. Ah, então não deixa mais a natureza funcionar. Não. Essa Não é uma precisa, grande... não Por precisa. exemplo, o Celos, que é Pra que correr riscos? um dos grandes vinhateiros de Champagne, inclusive. Uma frase linda dele é que ele falou que ele nunca ficou contente com os vinhos, né? Champagne, mas pode se chamar de vinho. Nunca tinha ficado contente com os vinhos até o momento que ele deixou a natureza entrar na frente. Porque até então ele achava que o homem deveria andar na frente da natureza, dominar a natureza para se ter um produto de alto nível. Quando ele colocou um pé para trás e deixou a natureza agir, que ele finalmente chegou no resultado que ele queria. E é isso, né? A gente é muito prepotente em achar que a gente pode modificar as coisas de uma maneira que vai ser tão melhor do que a natureza pode nos dar. E isso faz a gente voltar a ter uma paixão, não só pelo vinho, mas talvez até pelo produtor. Sim, pela cultura geral do vinho. Do vinho, do Marco Danieli. Né? Ó, eu adoro aquele vinho. Então, eu posso até começar a descobrir quando aquele vinho é dele, porque tem uma característica que é do terroir dele. Sim, sim. Você alguma vez pegou um vinho igual ao outro do Marco Danieli? Não. Pois é. Então, são coisas que vale mesmo a pena a gente entender. Porque quem está nos assistindo aqui e, digamos, entre aspas, entende de vinho, você pode pegar um vinho natural, até do Marco Danieli, ou da Lisette Vicari, ou, enfim, desse pessoal, e à primeira vista achar tão diferente do que você está acostumado a ponto de rejeitar. Sim, Opa. sim, a grande maioria faz isso. Se a pessoa não for instruída antes, saber do que se trata, ela pode criar uma rejeição simplesmente por não conhecer, não ter um parâmetro para qualificar ou para tentar achar algo que ela reconheça. Então é uma novidade tamanha que a tua primeira reação é rejeição. É o que a gente sempre brinca. Imagina se você tem uma criança que nasceu comendo iogurte sabor morango comprado em supermercado. Aí um dia você faz um iogurte em casa com morango, ela vai achar uma merda. Exato, vai achar que faltou açúcar. Não tá doce, não tem gosto de morango. Digamos que ele tivesse feito um curso de especialização sobre iogurte de morango. Na hora que mostra esse iogurte de morango, ele vai ver esse iogurte não presta. Tá faltando cor, tá sobrando acidez, tá diferente um potinho do outro. Isso aí. Deu para entender. Vinho né? natural é exatamente isso. A primeira coisa é partir de um vinhedo orgânico, que seria um vinhedo sem presença de produtos sintéticos, né? Pesticida, herbicida, todos os agrotóxicos que a gente conhece. Isso a gente pode até falar depois, porque assim, é um assunto bem interessante, como que os produtos químicos, muito mais do que resíduo no organismo, porque isso também, todo mundo diz, passou a carência, não tem problema nenhum. Ninguém fala pouco que de marketing, ninguém respeita a carência, todo mundo aplica de maneira errada. Aplica mais para ter certeza de que vai ser eficaz. Não, e você mede até uma parte por milhão, mas não parte por bilhão. Ou a parte que nos interessa aqui é a parte por bilhão, porque nossos hormônios são medidos em parte por bilhão. Entendeu? Então vamos deixar quieto esse negócio de que não sobra resíduo de agrotóxico. Que sobra. Então, muito mais do que o resíduo ou não, que isso a gente pode falar depois, é muito interessante a gente falar sobre como a aplicação de sintéticos em qualquer tipo de cultura alimentícia vai criar um desequilíbrio tão grande naquele lugar, no ecossistema, que vai ser praticamente impossível o plantio dali para frente sem aplicação. É essa que é a grande sacada, inclusive da indústria de agrotóxicos. É mais ou menos que nem a indústria de cosméticos. Você põe aquele creme no começo, você sente que ficou perfeita a tua pele. Só que daqui a pouco, a questão é a seguinte, se você não puser o creme, a tua pele fica uma droga. Ela e agora você ficou dependente. dependente. Vamos voltar para o vinho. O maquinário, teoricamente, você pode usar num vinhedo natural, orgânico, biodinâmico, convencional. Tá, não a tem tecnologia problema. pode nos ajudar. Você pode se utilizar da tecnologia. Porém, muitos dos produtores naturais e alguns biodinâmicos preferem sempre privilegiar o trabalho humano e animal.
por duas razões. Primeiro, a questão energética de um ser humano é diferente de uma máquina. Você tem dedo, máquina não, né? Então a sensibilidade, o toque é muito diferente. E em terceiro, a questão econômica. Né? Você está empregando outras pessoas em vez de comprar uma máquina de uma outra indústria. É uma troca, é simbiótico fazer o vinho. Com uma máquina não existe uma troca energética simbiótica. Ela exerce, você espera e você pega aquele produto pronto. Com o ser humano existe uma interação. Com o animal existe uma interação. E tudo isso eles acreditam que reflete diretamente no vinhedo, na uva e no vinho também. A grande maioria dos vinhos tranquilos, que a gente chama, que não tem bolinha, não tem muito álcool, é o vinho habitual, branco, tinto, rosé, laranja, são vinhos de uma fermentação só. Que é justamente essa fermentação que ocorre quando você recebe a uva, prensa a uva, e daquele suco com casca, nos tintos, por exemplo, você coloca a casca, nos brancos você tira a casca. Esse sucão com casca, semente, tudo, que a gente chama de mosto. E as leveduras, que podem ser as naturais, que já estão ali, ou então as inoculadas, que você coloca, aquilo vai fermentar e aquilo que vai virar o vinho. No caso de um vinho natural, não vai se colocar nada, vai se contar com as leveduras que já existem. Isso mesmo. A massa nada se coloca e nada se retira. A enologia, ou vinificação natural, ela vai ter a menor intervenção do homem, né? Nada se retira, idealmente nada se você coloca. põe aquilo num tonel, sei lá, algum lugar, uma ânfora, Um E recipiente. e deixa lá. Não Agora, precisa tampar, não precisa... Cada um tampa, outro não tampa, É. outro tira o oxigênio, outro Aí, não. obviamente, que vai entrar muito de cada filosofia, de cada pessoa, Do que ele quer, produto final. do manejo e da habilidade. Porque assim, não é porque o vinho natural que ele vai ser necessariamente bom. Alguns sabem fazer melhor do que outros, alguns vão interferir mais do que outros, alguns tão radicais não vão fazer nada, outros menos radicais podem, por exemplo, fazer um controle de temperatura aqui e ali, ou então não, mas sem adição de produto, sem adição de levedura. Pronto. E aí nós temos finalmente a famigerada adição de sulfitos. Sim. Uau. Como é que é? Quando adiciona? Num vinho convencional, a qualquer momento do dia. Num vinho convencional você pode aplicar com as uvas ainda no vinhedo. Você pode aplicar com as uvas logo colhidas, no período em que ela vai passar depois de colhida até chegar na bodega. Isso em forma de gás. Você pode colocar na hora que ela chega na bodega, você pode colocar logo que ela vai prensar para ir para a fermentação, você pode colocar durante a fermentação e você pode colocar pós-fermentação e você pode colocar na hora de engarrafar. E por que você faria isso em diferentes momentos? Você colocaria o gás sulfito, porque o gás sulfito é suficiente para matar as leveduras, é isso? Sim, ele inativa grande parte e ele é um ótimo esterilizante. E aí, por exemplo, quando você aplica sulfito Você tem várias formas, você tem tem com gás e você Sim. tem forma de sal, certo. metabisulfito. Tá, Aí você dilui em água e aí aplica em forma líquida. perfeito. Mas eu quero esterilizar o meu equipamento, o Você meu tonel. você vai Sim. diluir uma colherada de metabisulfito num litro de água E vai vai esterilizar o seu lavar equipamento. o teu equipamento com essa água. E isso não vai agregar sulfito a esse vinho? Muito pouco, mas vai. Pouco mais vai, Partes por bilhão, né? partes por bilhão. Tá, muito os menos mais- do que o que se agrega. Não, Muito menos do não, que um vinho esquece. convencional que chega a colocar no vinho pronto na hora de engarrafar. Para ter certeza que matou toda Ter e certeza qualquer de que vida aquele, que tinha lá vinho, que dentro. aquele vinho não será em nenhum momento modificado. Que o que ele está provando na hora de engarrafar é o mesmo que você vai conseguir beber na tua casa depois de comprado no supermercado. A utilização no engarrafamento é como conservante, principalmente. Toda a utilização antes, até onde eu sei, né, eu sempre falo isso, porque assim, o mundo do vinho é muito grande, a gente sempre pode falar alguma coisa que não sabe. Até onde eu sei, todas as aplicações de SO2, de qualquer uma das formas, no processo, até o engarrafamento, podem ser de diversas maneiras usadas para, por exemplo, fazer a seleção das leveduras, conservar as uvas que estão chegando até a adega. E numa dessa também, ele vai atuar
selecionando bactérias e leveduras, dando uma limpada, uma esterilizada no sabor do vinho. Algumas pessoas acham estranho o sabor do vinho natural justamente porque estão acostumadas com vinho feito desvitalizado. com essa Desvitalizado. E obviamente que aqui eu também preciso fazer um adendo, que não é só o sulfito que vai fazer essa parte de vilão de matar o vinho. Existem mais 99 tipos de produtos que você pode modificar, você pode tirar totalmente a vida e principalmente modificar a parte de sabor e aroma e padronificar. Dá um exemplo. Você pode acrescentar tanino em pó no vinho. Para ele ficar com mais estrutura. Para ter mais sensação de boca, para ser mais palatável. Você pode acrescentar algum tipo de ácido. Obviamente ácido cítrico, não um ácido corrosivo, mas cítrico, um ácido cítrico, tartárico você pode acrescentar. Ficar com mais acidez, você pode fazer todos esses tipos de ajustes. De ajustes. Você pode acrescentar açúcar para ele aumentar a fermentação e você conseguir um pouquinho mais de álcool nesse produto final. Tá, porque teu vinho tem sempre que ter tanto por cento de álcool. E aí você faz os ajustes. A partir da uva você já sabe quanto açúcar vai ter esse vinho. E se não tiver suficiente... Muitos países, por exemplo, a adição de açúcar é proibida. Mas é que tem umas coisas que, de novo, pode ser que a gente seja muito radical, mas tem produto utilizado no vinho, por exemplo, que mesmo em quantidade muito pequena, quando você vai ver o que tem arsênico. Quer dizer, o sulfito pode entrar em qualquer momento. Não tem como ele não entrar porque ele é um bom esterilizante. Existem produtores que se recusam a colocar. E aí eles se arriscam do produto dele ficar contaminado. Se arriscam. Sim, se arriscam. E algumas vezes se contamina. Algumas vezes se contamina, é normal. A questão do nome natural, que é muito colocado em xeque, é justamente porque se você fala em voltar a videira, ou voltar a agricultura ou vinho para o seu estado mais natural possível, provavelmente não existiria nenhuma intervenção do ser humano. O que, se você pensar na produção de vinho, já não pode acontecer, porque você tem que intervir de alguma maneira. É uma arte de você transformar uma uva num vinho bom. Para que ele ocorra. A partir daí, eu acredito que o vinho natural, ou de qualquer outra palavra que você queira chamar, porque muita gente não chama de vinho natural, chama de vinho livre, vinho puro, vinho sincero, vinho artesanal, justamente para não cair na armadilha das pessoas acharem que é um vinho absolutamente que deixou lá e deixou fazer. Porque muitos não, você tem que ter um cuidado, você tem que saber como fazer, a hora certa de colher, a hora certa de fermentar. Só que entre não intervir e intervir ao extremo, existe um caminho enorme. E eu acho que é exatamente isso, que todo esse pessoal da vinificação natural, como é chamado hoje, que se convencionou, busca fazer. É um processo com o menor tipo de intervenção possível. Pronto, sem o radicalismo, mas tentando sempre se aprimorar, um aprendizado constante. Que nem a gente falou sobre aquele polipropileno. Bom, eles estão usando hoje para armazenar. Ah, mas pode soltar algum derivado petroquímico. Tá bom, com o tempo isso vai ser mudado. Existe uma disposição para mudar isso. Como por exemplo, eu sempre falo que eu faço um contraponto entre vinhos artesanais e vinhos tecnológicos. Obviamente que quando eu falo vinhos tecnológicos, é o vinho com extremo de tecnologia aplicado hoje em dia que tirou toda a alma do vinho. Se você pensar numa prensa de madeira, isso já é uma tecnologia. Né? Então, assim, embora exista essa discussão sobre a nomenclatura das coisas, o que eu acho que é até um pouco bobo, né? Porque é uma coisa que você não deve se apegar, eu acho que esse que é o grande lance. Na agricultura, você fazer com zero ou a menor quantidade de coisas possível e sempre deixando o terreno mais saudável, mais puro, mais natural, mais equilibrado, embora qualquer tipo de agricultura não é natural, né? Não existem plantações. Sim, há tantos de 10 mil anos atrás não tinha agricultura. Exatamente. Mas tentar fazer o mais equilibrado possível, e para isso existem todos os meios, como por exemplo o biodinamismo. E no vinho, um vinho mais sem resíduo químico nenhum, com menos intervenção possível,
porque como a gente acredita, mesmo que sejam partes por bilhão, muita coisa fica no vinho, como muita coisa fica na nossa água, no nosso alimento, na nossa bolacha que se vende no supermercado. Qualquer produto industrializado hoje em dia não está livre de qualquer coisa, pelo contrário, está cheio de coisas. Eles acabam falando, olha, o nosso é mais limpo, o nosso é mais puro, mas mesmo assim você tem as vantagens, mas também pode ter desvantagens. Exatamente. E talvez a gente se render ao que é mais natural nos traria vantagens maiores do que as vantagens do industrializado. No caso do vinho, uma das principais eu imagino que é o sulfito, porque o sulfito dá uma consequência direta na nossa saúde. Quer dizer, se você sofre de enxaqueca, dor de cabeça, e atenta para o fato que cerca de 1/5 da população sofre dessas dores de cabeça. E aí nós estamos falando de 1/5 das pessoas que podem ter um problema com vinho, entendeu? Claro que um pouco desse problema pode ser com o álcool em geral, mas é engraçado que muitos desses sofredores se dão bem com outras bebidas e não se dão bem com o vinho, entendeu? Especialmente o vinho tinto. Muitos dizem que é uma substância que ocorre no vinho, especialmente no vinho tinto, chamada feniletilamina, que é a maior desencadeante dessas crises. Mas eu contesto, dizendo que provavelmente a maioria dos casos de enxaqueca provocadas por vinho é desencadeada pelo sulfito que ali tem, porque o sulfito pode, de fato, causar toda uma reação nos vasos sanguíneos, em outras esferas do nosso organismo, que pode resultar, por exemplo, numa crise de enxaqueca. Então, essa paixão aqui na Enoteca Saint-Vincent é muito legal. Eu acho que nós temos que esperar que mais pessoas entendam, conheçam, graças a informações como essa, que vão ser passadas adiante sobre vinho, o que é o vinho desvitalizado e o que é o vinho natural, vamos chamar assim. E por que chama Saint-Vincent essa Enoteca, esse restaurante? Aliás, antes de perguntar isso, vocês transportaram muito disso para comida, porque como eu frequento aqui, eu percebi que, por exemplo, vocês se preocupam do animal ter sido criado solto e não em cativeiro. Seria vazio a gente vender vinho natural, ou orgânico ou biodinâmico, e fazer uma gastronomia com ingredientes convencionais. Eu acho que quando você realmente acredita que o que você está colocando para dentro do seu organismo vai fazer diferença, isso é em tudo. É em legume, é em verdura, é bebida alcoólica, é doce, é remédio. Se é uma pessoa que está acostumada a tomar muito remédio, enfim, tem todo um... né? Tá, foi uma coisa puxando a outra. Exato. E a gente faz alguns anos já que está um pouco nesse caminho, só que uma coisa é fazer dentro de casa, que é muito mais fácil. Já é difícil porque no Brasil a gente tem falta de insumo orgânico. Fazer em restaurante é pra doido. Então... Especialmente aquilo, você ofereceu um pato criado solto. Isso. Ou não, a carne, por uma exemplo, carne de um boi ou de difícil, porco que não foi criado em cativeiro à base de ração. Exatamente. Como é difícil conseguir, por exemplo, a carne de um animal criado solto e aquele negócio. Muitas vezes isso não tem um certificado de free range, foi criado solto. Uhum. Muitas vezes você tem que verificar isso. Ah, sim, sim. Tem que ir em loco. Os vinhos é a mesma coisa. Você visita os lugares que você compra. Você não vai para um fornecedor aí terceirizado. Claro, não. E quando você vai a fundo nisso, principalmente em escala maior, né, que é um restaurante, você começa a ver as dificuldades que é trabalhar com produtos realmente artesanais. Então, por exemplo, leite condensado. Como é que você vai fazer com leite condensado? Escapar da latinha. A gente então tem que fazer o nosso leite condensado. Aliás, no site tem isso? No site do... É site da Enoteca ou é teu blog? Tem, no blog eu publiquei. Como chama o blog? Comer, beber e viajar.blogspot.com.br. Está escrito aí para você já ver. Comer, beber e viajar. Mas é leite e açúcar leite orgânico demerara. E açúcar demerara orgânico. Proporção de 1 panela. litro para 300 gramas de açúcar e deixa na panela fervendo. Por muitas horas. Vira muito leite tempo. condensado. Aquilo vai vir engrossar.
nessa proporção de açúcar. Enfim. Não vai ficar clarinho e branquinho e bonitinho como o leite condensado que você conhece, mas ele fica bem melhor, a gente garante. Ah, que gostoso. Então é por bacana, exemplo, tudo é artesanal sim, mesmo. é. Você vai gastar muito mais gás para fazer esse produto. Sim, por exemplo, farinha de milho. Como comprar uma farinha de milho hoje? Não transgênica. De milho não transgênico. Então a gente teve que achar um produtor que ainda faz milho caipira. Um amigo nosso que indicou um produtor que faz milho caipira ainda no sul do país, e ele que fornece a nossa farinha de milho. Porque é um milho que a gente tem certeza de onde vem a semente e que ainda é um milho caipira. E eu, como um frequentador muito assíduo dessa casa, vejo vocês aqui, a gente vem para se divertir e vocês nos recebem com alegria, mas é muito difícil trabalhar no restaurante. Só que se não tem paixão, como vocês parecem ter, deve ficar impossível. Ah, sim. Se você pega do fornecedor terceirizado, qualquer, você para vira- de ter orgulho um pouco do teu Você lugar. vira mais um. Mas a grande maioria dos restaurantes hoje é isso, né? Você não existe mais a figura do restaurante como um produtor de cultura, de gastronomia ou de saúde. É simplesmente um lugar para comer alguma coisa. E esse é justamente o que a gente nunca quis ser. A gente sempre quis agregar alguma coisa para a pessoa, nem que fosse alguma coisa ruim, que saia com raiva, mas que saia sentindo alguma coisa diferente. Para a gente isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão muito mal acostumadas com a relação com o que come e com o que bebe. Então elas não estão mais acostumadas a saber o que está bebendo, de onde veio o café, de onde veio o vinho, por que aquela farinha de milho é caipira ou não, o que é um produto industrializado, quais são as coisas que contém, o que aquilo vai fazer com o seu corpo. Então se a gente puder dar uma ajudinha nisso, a gente fica feliz. E por que Saint Vincent? A Liz pode explicar melhor, é por causa do padroeiro dos vinhateiros de Saragoça, que é São Vicente. Tá certo. E aí fica uma coisa Ficou de uma brincadeira. santo vinho santo, Santo vinho santo. mas que na verdade assim se escreve, Saint Vincent. Saint Vincent. Mas quando se fala, você São confunde com São Vicente. E tem uma foto ali esse São Vicente, padroeiro dos vinhos de Saragoça. Ele é um santo, São Vicente de Zaragoza, que ele é padroeiro de todas as pessoas que trabalham com vinho, dos vinhateiros, das pessoas que colhem uva. Na Borgonha, por exemplo, existem festas enormes na Vindima em homenagem ao São Vicente, que é dia 22 de janeiro, que são as festas em homenagem ao padroeiro, né, que é o São Vicente.